Rapaziada, pra vocês passarem concurso militar é só esse livro aqui, rapaziada, porque é só com milagre, valeu? Brincadeiras à parte, vamos aqui começar o vídeo, que eu vou falar quais foram os livros que eu utilizei quando eu estudei para o concurso militar e também quais são os livros que eu recomendo, né, que de repente ali eu não usei tanto, mas recomendo que você use, que eu também já dei uma olhada e sei que tem uma qualidade boa, tá? Então se você gosta desse tipo de tema, cara, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum bizu que eu passar aqui sobre concursos militares e para você conseguir botar o teu nome lá na lista ainda esse ano, beleza? Então, tamo junto e fiquem com o vídeo. Cara, vai fazer o CFO CMERG 2023? Então, mano, não perca tempo e já venha participar do nosso grupo VIP, né, que vai botar teu nome lá na lista ainda esse ano, cara. Então, venha fazer network com a rapaziada lá que tá sempre trocando ideia de questões, trocando bizus de quais são os melhores cursos, quais são os melhores livros, né? Então, venha fazer parte dessa comunidade que tá aí crescendo e que nós estamos sempre ali, um ajudando o outro, visando a sua aprovação, cara. Então, veja o link na descrição e confira aí o nosso grupo VIP pro CFO CMERG 2023 e tamo junto. Então, rapaziada, aqui vai ser um vídeo rápido. Eu vou falar aqui sobre alguns livros, né, que eu utilizei e que eu recomendo que você utilize também, se você vai fazer um concurso militar, seja do CFO, seja SPSEC, seja EAR, seja AFA, seja Escola Naval, beleza? Então vamos começar falando das matérias aí. Vou começar por matemática, tá? Que é o que nós temos ali mais livros, assim, pra gente começar comentando, tudo bem? Então a primeira coisa é o seguinte, tá? Livros que eu utilizei que eu acho que são muito bons aí pra você embasar. É, logicamente, coleção Fundamentos da Matemática Elementar, do Gelson Yeze, tá? Então, é uma coleção de 11 volumes. Logicamente, você não vai usar os 11, porque tem o volume de Matemática Financeira, que você geralmente não usa, e tem o volume de Cálculo, que eu não indico que você use. Ah, Gustavo, mas eu vou estudar para IFON Escola Naval, cai Cálculo. Cara, ainda assim, não usa, não é a melhor ferramenta para você estudar Cálculo, tá? Então, o Fundamentos da Matemática Elementar, basicamente, você vai usar 9 volumes, o que é muita coisa. É por isso que eu falo, cara, vai usar o FME, os livros do Yeze, né? Cara, usa se você vai fazer Escola Naval, você vai fazer AFA, se você vai fazer IFON, que são provas que têm uma matemática num nível um pouco acima. Ou, claro, embasamento para EME e ITA, certo? Só que se você vai fazer SPSEC, você vai fazer ali Barro Branco, CFO CMERG, né, vai fazer ali EAR, eu acho que você utilizar esses 9 volumes não é tão interessante, porque você vai acabar perdendo muito tempo. Então, claro que ali você vai ter muito conteúdo, claro que ali você vai ter bastante exercício para você praticar, só acaba que você perde muito tempo, né? E você tá meio que dando um tiro de bazuca num mosquito. Não um mosquito, né? Mas, enfim. A grande questão é que você não precisa disso tudo. Aí você pode optar pela coleção do Yeze em 3 volumes ou a volume único, tá? Claro que assim, volume único, você sempre perde uma informação ou outra, né? Em 3 volumes você já tá perdendo alguns conteúdos, mas para a prova da EA, para a prova da ESA, para a prova ali do CFO, da SPSEC também, você não vai estar perdendo tanta coisa assim, então você vai conseguir ainda assim fazer uma base e quando você for fazer ali a etapa de resolver provas anteriores, você vai completar ali alguma lacuna que possa vir a faltar, mas certamente não vai faltar. Além do Yeze, né, em 3 volumes, também tem aquela questão dos livros do Morgado, tá? Eu também utilizei os livros do Morgado. No caso, a gente tem aí o Análise Combinatória e Probabilidade, que é o livro laranjinha, e a gente tem os 2 volumes, que é o Geometria 1 e Geometria 2, tá? Esses também são livros muito bons aí pra você dar uma aprofundada, beleza? Então, só recapitulando aqui, vai fazer a tua base toda? Pode usar o livro do Yeze tranquilamente. Tem a opção dos livros do Arif, que são muito bons. Eu só tive acesso, se eu não me engano, foi ao livro, o volume... Me esqueci qual foi o volume agora, cara, mas é o volume lá de números complexos, né? Então, eu dei uma olhada por ali, realmente é muito bom. Até porque o do Yeze, ali de números complexos e polinômios, parece realmente um pouco fraco quando você compara ali os dois, tá? Só que, cara, não é nada demais, não é nada que vai fazer você reprovar e tal. Claro que se você, puder pegar o melhor de um, o melhor do outro, vai ser legal, beleza? Só que ainda assim, cara, eu acho que você escolhendo só o Yeze ou só o Arif já vai safar muito, né? E o Yeze acaba sendo mais fácil de você encontrar usados, de você encontrar aí até em PDF e tal, a rapaziada sempre tem, né? Então, por isso que o Yeze acaba sendo um caminho um pouco mais tranquilo, beleza? Bom, pra aprofundar, quem vai fazer IAFA, quem vai fazer Escola Naval, vai fazer IFON, os livros que eu recomendo, tá? Pra AFA, eu só recomendaria você utilizar o Análise Combinatória e Probabilidade do Morgado. Só esse, tá? Ele é um livro excelente, inclusive até pra quem vai fazer outras provas, eu acho interessante, porque ele é um livro 100% resolvido. Então, claro que, você vai fazer uma SPSEC, muita coisa ali não vai nem aparecer na tua prova, até mesmo na AFA, tá? Só que, esse ser 100% resolvido, você pode pegar os conteúdos que você sabe que vai cair, então, no teu edital, e você vai ler uma porrada de questão resolvida e questões muito boas, inclusive, tá? Então, é um livro que eu acho que realmente vale muito a pena você adquirir, ou se você conseguir pegar emprestado e tal, vale a pena você dar uma estudada nele, você olhar com carinho, beleza? Agora, quem vai fazer FON Escola Naval, que tem uma carga um pouco maior de geometria, né? Os livros do Morgado, lá, Geometria 1 e 2, também são bem interessantes, tá? O Geometria 1 nem tanto, porque ele é bem mais introdutório, então se você estudou pelo Yeze já, né, o volume 9, você já tá, bem tranquilo, beleza? Mas o Geometria 2, ele já é mais interessante porque ele lida com aquela parte mais métrica da geometria plana, então você vai ter ali uma série de teoremas, né, que você não vai ver no Yeze e que podem ajudar muito, facilitar muito sua vida em algumas questões, principalmente da Escola Naval, tudo bem? Então, para matemática, basicamente, a gente tem esses livros aí. Fora isso, para a Escola Naval, e logicamente quem está visando IME e ITA, você ainda tem os livros do Caio Guimarães,
né? No caso da Escola Naval, eu daria uma olhada no livro lá de complexos e polinômios, né? Tem umas ideias lá bem interessantes. Outra vantagem, é um livro 100% resolvido, tudo bem? Então, é um livro muito bom para você utilizar, tá? Um livro que eu utilizei, mas eu não recomendo tanto, assim, é o Manual de Logaritmos e Funções Exponenciais, ou algo do tipo. Eu até esqueci o nome do autor aqui agora. Não que o livro seja ruim, tá? Só que eu achei que ele não foi tão focado assim para concurso militar como eu gostaria. Mas ele é um livro bom porque ele é 100% resolvido, tudo bem? Só que eu achei a pegada das questões dele não tão legais, né? De repente, para quem vai fazer IMITA pode ser interessante. Mas para outros concursos eu não vi muita aplicabilidade, até porque o logaritmo exponencial não cai, tipo assim, tão hardcore nessas provas, né? Então, foi um livro que eu cheguei a utilizar, mas em pouco tempo já não estava mais usando ele porque eu não vi tanta vantagem assim, tudo bem? Mas esses livros de matemática que eu falei são os livros que são bons. Quem vai fazer IMITA ainda, ou quem está numa, sei lá, uma segunda tentativa da Escola Naval, por exemplo, e quer estudar por um material um pouco mais avançado, por exemplo, vocês podem estar pegando os livros do Rufino, né, que são, se eu não me engano, 5 ou 6 volumes agora, não estou lembrado exatamente, mas são livros que tratam ali de toda a matemática do ensino médio também, e eles são mais aprofundados, né, então no caso eles vão ter algumas coisinhas a mais e vão ter questões mais desafiadoras também, tá? Então é uma pedida muito interessante, eu já cheguei a dar uma olhada em alguns livros do Rufino, e realmente são livros bem legais aí para você estar praticando. Inclusive, né, se você já veio de uma tradição de colégio naval, ou você já estudou bastante geometria plana no colégio naval, e agora você está vindo para o mundo da AF, FOM, por exemplo, você pode começar direto pelo volume 2 do Rufino, tá? Porque você já deve ter uma bagagem boa de geometria plana, então você pode estudar por ali para você já dar um passo a mais no teu estudo, tá? Então são esses livros que eu acho que são interessantes de matemática para você estar estudando. Indo para física, cara, tem basicamente dois que eu acho muito bons, beleza? Que é o Física Clássica e o Tópico de Física. O Física Clássica, infelizmente, eu usei muito pouco, mas também porque eu fiz um curso específico de Física e tal, então não se tinha uma necessidade tanto de ir no Física Clássica. Só que ele tem uma vantagem, que ele é bem didático, tá? Então é um livro que você vai lendo ali. Ele tem uma didática muito interessante, do meu ponto de vista, e ele tem exercícios muito bons para você treinar também. O Tópico de Física, para quem tem uma certa dificuldade com Física, eu não achei tão interessante você ir direto nele. Talvez seria legal você usar ele paralelo com o teu curso, porque ele tem muitas questões boas, tá? Então, independente de qual concurso você vai fazer, ali você vai sempre ter questões boas para treinar no tópico de física, seriam questões mais difíceis para quem vai fazer EA, vai fazer a, sei lá, SpaceX, ou seja, questões no padrão ali para AF, Escola Naval, ou questões ali de você embasar para IMITA, tudo bem? Então ele é um livro, pô, que eu acho indispensável você ter, pelo menos para fazer as questões do livro, tudo bem? Só que em termos de você adquirir a teoria por ali, eu não achei um livro tão mastigado assim. Eu achei que, pô, foi um livro que, assim, para quem tem um pouco de dificuldade de ver algumas coisas, pode não ser tão interessante, beleza? Então, tô jogando bem com vocês. A mesma coisa serve pro IESE, né? Até acabei esquecendo de falar. O IESE também é um livro que não tem uma didática tão legal. Os livros do Aref, que são as noções de matemática, eles têm uma didática um pouco mais interessante. O do IESE não é tão legal, então também seria interessante você ir acompanhando com videoaulas, ou então você, de repente, né, ir acompanhando com o teu próprio curso, beleza? Mas as questões são indispensáveis, tá? Então, o grande lance é que esses livros, eles são muito bons pelas questões que eles trazem. Então, eles trazem questões que você consegue sentir esse senso de evolução, de progresso, né? E você tá pegando uma questão que você tá aqui aprendendo a matéria, aplicando aqueles conceitos, até questões que você já tá se testando, você tá vendo padrões de questão que geralmente caem em provas de concurso militar. Por isso que são livros que fazem muito sucesso nesse meio dos concursos públicos, tá? Outro livro de física que eu utilizei, né, mas que eu só acho interessante para quem vai fazer aí IMITA, né? Então eu utilizei ali e também não vi tanta vantagem assim, foi o livro do Renato Brito, tá? Que é o volume 1 e o volume 2 lá, o Fundamentos da Mecânica, se não me engano. Por que eu não achei tão interessante esses livros, tá? Porque eles são livros que realmente têm uma pegada bem mais complexa, tá? O volume 2, que trabalha ali com trabalho e energia, né? Ele é um livro que é um pouco mais acessível, vamos dizer assim. Então até de repente, se você vai fazer ali FOM, Escola Naval, de repente vale a pena dar uma olhadinha, até porque ele é 100% resolvido. Agora o volume 1, cara, eu achei ele um livro bem mais avançado. Ele lida com muitos pontos ali que provavelmente você não vai ver nessas provas, só veria numa prova do ITA, do IME, né? Então, às vezes, você vai até gastar um tempo a mais nele e não vai ter um retorno tão legal, né? De repente, você vê ali as questões cinemáticas resolvidas, pode ser uma boa. Mas eu acho que o livro em si não vale tanto a pena assim se você não for fazer IMITA, tudo bem? Só o volume 2 e olhe lá, beleza? Mais de física eu não cheguei a ver outros livros. Claro que assim, tem muitos livros ali que são de nível superior, que a rapaziada fala e tal, só que eu também não cheguei a ver. Lógico que depois que eu entrei no iPhone, também aqui no CFO, eu cheguei a dar uma olhada no Halliday, você vê que é uma outra pegada de física, né, tudo mais, só que ainda assim eu não sei se compensaria tanto para você fazer as provas militares, tá? Então, as minhas recomendações são basicamente, né, o Fundamentos da... Mentira, o Tópico de Física e lá o Física Clássica, tá? Muita gente fala também do Ramalho, cara. O Ramalho só faria isso se você fazer uma prova muito básica que cobra física, né? Tipo o EAN,
ou até mesmo EA, mas EA tá subindo um pouquinho o nível, porque o Ramalho, ele é um livro muito enxugado, né? Então ainda mais se você pegar o volume único, cara, você vê que é um livro bem enxugadão mesmo, então acho que hoje em dia não tá valendo tanta pena você estudar esse livro, tá? Isso é a minha visão, tá? Tem gente que gosta, mas aí vai de cada um, tudo bem? Cara, pra química, né? Bom, embora eu estudei muito pra AFEFOM, né? Meu foco foi mais esse, eu também estudei um pouquinho de química, né? Eu procurei fazer uma base em química, visando aí, de repente, não passar e estudar pro próximo ano, até mesmo focando no IMITA da vida. E eu tive acesso a vários livros, como o da Marta Reis, do Feltri, os Berk Salvador. Desses três que eu tive acesso, o que eu mais gostei da didática e do livro em si foi o Berk Salvador, né? Então eu sei que às vezes ele pode ser considerado não o melhor, porque eu não vejo o pessoal falando tanto dele. Só que eu achei a didática dele muito boa. Inclusive, eu sei que ele é muito bom para orgânica, tá? Então, quem está estudando ali a parte física orgânica, química orgânica, saiba que o Gilberto Salvador é um livro excelente, dá se você pegar o volume 3 ou até o volume único e estudar essa parte. Mas eu achei ele, no geral, um livro com uma didática muito boa, excelente, tá? Excelente mesmo, tá? O Marta Reis e o Feltri são livros bons também. Você pode, inclusive, utilizar duas coleções para complementar uma outra. Muitas pessoas fazem isso, tá? Porque são livros que acabam não tendo tudo, né? Então, às vezes, você vai ver uma coisinha no Feltri que não tem lá no Osberco, mas que vai ter na Marta Reis, enfim. Então, tem um pouco desse baralho aí. Mas também são dois livros bons, tá? Então, o que eu indico é, se você tiver acesso a um desses três, já tá bom. Ou se você tiver acesso aos três, vê o que você achou a didática melhor e usa, tá? Eu indico mais o Osberco Salvador, porque eu achei a didática bem melhor. Para quem vai fazer IMITA, né, eu já não tenho tanto gabarito para ficar recomendando aqui, mas pelo que eu já conversei com alguns colegas que buscaram esse caminho aí, essa etapa do IME e do ITA, né, o que eles mais recomendam é o Atkins. Eles falam que os outros livros, né, não são, tão essenciais assim. Claro que, por exemplo, esse livro aqui atrás, né, que é o do Nelson Santos, né, Treinamento em Química para IME, ITA e Unicamp. Eu cheguei a utilizar esse livro aqui, mas também não foi tão proveitoso, porque a única prova que caiu Química, né, que eu pude aplicar de fato foi a SpaceX. E esse aqui é um livro bem mais avançado mesmo, cara. As questões são mais chatinhas, então você já tem que ter uma certa base mesmo, tá? Pra você ver e entender as resoluções, tudo bem? Mas, ali, Problemas de Fisicoquímica do Nelson Santos, Treinamento IME-ITA do Nelson Santos são muito bons, tá? E o Atkins, pra quem vai aprofundar. Os outros livros ali, muita gente fala de Coates, fala do Brad, se eu não me engano e tal. A rapaziada falou que não são livros ruins, mas acaba sendo muita informação em pouco tempo, tá? Então, os que eles falam que são mais essenciais seria o Atkins, tudo bem? Bom, rapaziada, agora que a gente terminou essa parte de exatas, vamos aí para português e inglês, tá? Português, cara, a gramática que eu utilizei foi a do Fernando Pestana. Depois que eu conheci ela, cara, a gramática que eu mais recomendo porque ela é totalmente completa. Então ali dá pra você fazer um estudo desde o básico até o aprofundado em português. Então, claro que como o português não é o foco dos concursos militares, você tem que ter uma noçãozinha para você conseguir filtrar o que você vai estudar e o que você não vai. Só que tem muitas questões, é um livro muito bom, cara, um livro muito completo, com muitas questões, muito didático também. É um livro bem legal para você estar utilizando aí para gramática, tudo bem? E para inglês tem o English Grammar in Use, né, que é a gramática lá de Cambridge, né? E, cara, outra gramática excelente, tá? É o livro da capa azul, que é o livro mais avançado. Ele também é muito bom, uma didática excelente. E eu já paguei o bizu várias vezes, até no Instagram, né, de você sempre tentar comprar esse livro, mesmo que usado, tenta comprar com CD, cara, porque o CD, ele faz uns testes ali, umas questões que podem te ajudar muito numa estratégia de estudo de inglês, tá? Que eu já comentei aí em outras ocasiões, tá? Então, se vocês até quiserem ver qual que seria essa estratégia, deixa aí no comentário que a gente de repente faz um vídeo falando um pouco sobre como estudar essa gramática aí para concursos militares, tudo bem? Então, esses são os dois livros que eu recomendo, são os melhores, na minha visão. Não conheço outros, assim, que, na minha opinião, batam esse livro. De repente, se outra pessoa conhecer, pode comentar aí, mas são os que eu conheço que é de melhor para linguagens, tudo bem? Bom, para humanas, cara, eu já não tive tanto contato com livros. Eu estudei muito aí pela internet, né, buscando aí videoaulas mesmo e tudo mais. O único livro que eu cheguei a utilizar de fato foi o livro História Global do Cotrim. Eu achei um livro muito bom também. Não, o que eu lembro dele, cara, que agora eu até vou pecar aqui pra vocês, é que eu não lembro se tinha questões ou se não tinha questões, né? Então, esse é um problema, né? Que eu não lembro se tinha poucas ou se não tinha nenhuma questão, que acaba sendo um pouco problemático, né? Mas pra quem vai estudar história ali, quer ler, né, quer ter uma fonte ali de um livro, cara, eu achei um livro muito bom, ele é bem completo e também ele é bem didático, cara, é um livro bem interessante de vocês lerem, tá? Então, pra quem tá buscando uma bibliografia boa, né, de história, eu recomendo aí esse História Global do Cotrim, tá? Geografia, biologia, cara, infelizmente eu não utilizei livros, então não conheço bons livros pra ficar aqui recomendando pra vocês, né? Então não vou ficar falando aqui coisa que eu não sei, né, ou que me sopraram aqui, porque realmente eu não sei se a qualidade é boa de verdade, né? Então não vou correr esse risco de estar recomendando alguma coisa pra vocês que não seja uma qualidade muito boa, tudo bem? Então, rapaziada, basicamente foram esses livros que eu utilizei e que eu tô recomendando aqui pra vocês também utilizarem na preparação de vocês, tá? Com certeza
vai ajudar muito, com certeza vocês vão ter um proveito muito bom utilizando esses livros, complementando aí o curso online, o curso presencial, a apostila, o que é que seja, tá? Porque esses livros são sempre excelentes fontes de conteúdo, de questões, o que quer que seja, tudo bem? Então, qualquer dúvida, vocês podem chamar no Instagram. Espero que vocês tenha sido proveitoso esse vídeo para vocês, tá? E tamo junto!